Oi, tudo bem? Tudo bem com vocês? Como sempre. Pessoal, dando sequência, terceira série, ensino médio, capítulo 21, lei binomial da probabilidade, página 608. Vamos que vamos, né? Ó, então fechando aí o capítulo, que vem a ser a lei binomial da probabilidade. Simples também, vou inverter agora, tá, gente? Vou fazer um exemplo para vocês entenderem. Depois eu coloco aqui o que vem a ser a própria teoria, tá? Da lei binomial da probabilidade. Deixa eu só puxar aqui para cima, para ajeitar aqui nossa tela, né? E pau na máquina. Vamos lá. Pessoal, a probabilidade de um atirador acertar um alvo com um tiro é de 60%. Tá? Acertar. Como é mais simples, eu nem vou fazer questão de colocar aqui. Acertar um alvo, 60%. Significa que de errar o alvo, a probabilidade é 40%. Se ele tem 60% de chance de acerto, 40% de chance de erro. Tá? Bom, tá difícil acertar uma posição aqui. Fazendo 7 tentativas, qual é a probabilidade de acertar o alvo 3 vezes? Em 7 tentativas, ele precisa ter 3 acertos. Vamos lá. Simples, tá? 3 acertos. Então, ó, lembra lá nas técnicas de contagem, hein? Ó, ele precisa acertar, acertar, acertar. Como são 7 tentativas, ele vai ter que errar 1, 2, 3, 4. Ou seja, nós temos aqui uma possível distribuição dos acertos e dos erros, tá? Mas não significa que ele quer que isso, exatamente isso que eu coloquei aqui, aconteça. Porque o que eu estou dizendo, gente, é que o primeiro tiro ele acerta, o segundo ele acerta, o terceiro acerta, quarto erra, quinto erra, sexto erra, sétimo erra. Tá certo? Então, ele precisa, na verdade, acertar 3, tá? Aí nós vamos montar o mesmo esqueminha, ó. Vamos lá. Probabilidade disso ocorrer. Qual a probabilidade dele acertar, mas o primeiro? Vamos pensar na probabilidade primeiro. Acertar não é 60%? 60% é 0,3, aliás, é 0,6, tá? Então, eu poderia colocar lá. Eu prefiro colocar fração, tá? Mas tudo bem, 60%, ó, 6 em 10. Vezes, eu vou usar a fração decimal. 6 em 10, vezes 6 em 10. Como agora ele tem que errar, a probabilidade é 40%. 4 em 10. 4 em 10. 4 em 10. 4 décimos. 4 décimos. Ou seja, só aqui nós temos o quê? Ó, só nesse trecho, mas eu não acabei ainda, hein? Opa. 3 vezes. 4 vezes. Tá? Então, aí eu vou ter 6 décimos ao cubo vezes 4 décimos elevado à quarta potência. Tá certo? Pois bem, continuando. O problema é que lá no começo eu falei o seguinte. Olha, gente, aqui eu tenho acertar, 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 ou seja, acertar os 3 e errar os 4 últimos, tá? Só que ele não fala que tem que ser nessa ordem. Concorda comigo que ele pode errar, errar, acertar, errar, acertar, errar, acertar? Não sei se foram 4, mas tudo bem, tá? Ele pode fazer esses acertos e esses erros de formas diferentes, de maneiras diferentes, sequências diferentes. Ou seja, nós temos aqui que efetuar uma permutação, olha lá,
São 7 elementos. E se eu trocar 2 acertos de posição, não muda nada. Com 3 e 4 repetições. Tá certo? Só que isso daqui, gente, essa permutação de 7 com 3 e 4 repetições, não é o mesmo que 7 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 4 fatorial, que coincidentemente aqui equivale ao número binomial 7 sobre 3. Tudo bem? Ou seja, basta aqui multiplicarmos por... Ah, mas se eu quisesse colocar 7 sobre 4, dá na mesma, tá? Vezes, então, o número binomial 7 sobre 3, que vem a ser o equivalente à permutação de 7 elementos com 3 e 4 repetições. É isso, tá? Então, aí, eu resolvo, né, esse número de combinações, não sei quanto que vai dar, tá? Mas, geralmente, quando são potências, lei binomial de probabilidade, é porque são eventos... são experimentos que serão realizados ali por 5, 6, mais de 6 vezes. Geralmente não há necessidade de resolvermos essas potências, tá? Apenas deixamos indicado como se calcula. Portanto, aqui a probabilidade, por exemplo, deixa eu resolver rapidinho aqui, ó. E Luizinha. Ela vem, ela fuça na minha calculadora, desconfigura tudo. É 216 sobre 10 ao cubo, vezes 4 vezes 4, 16, 64, 256, né? sobre 10 à quarta, tá? Aí aqui 7 fatorial, 4 fatorial, 3 fatorial, 7, 6, 5, 4, 3 vezes 2, 6, 35. Perfeito, vezes 35. Tá? Então, isso dá 256 vezes 216 igual a 55, nossa, vezes 35. Nossa, não precisava nem resolver mesmo, por isso que eu não ia resolver. Ó, dá 1.935.360 sobre 10 à sétima, né? Que é 10 milhões. Não precisa resolver, tá, gente? Então deixa só, geralmente a gente só deixa indicado mesmo o valor correspondente, tá? Agora, generalizando, pessoal, ou seja, de forma geral, lá na página 609, é o que nós temos na definição, né? Ó. De modo geral, se um experimento aleatório é repetido N vezes, em condições idênticas, com todas as repetições independentes entre si, a probabilidade do evento E ocorrer K vezes, com K variando entre 0 e N, é dada por um experimento aleatório é repetido N vezes em condições idênticas, tá?
com todas as repetições independentes. Com todas as repetições independentes entre si. A probabilidade do evento E entre si. A probabilidade de o evento E ocorrer K vezes com K variando de 0 a N, né? É dada por. Ela vai lembrar o termo geral lá do número binomial, dos binômios do binômio de Newton, tá? Que é N sobre K vezes P elevado a K vezes 1 menos P, que é o evento complementar, elevado a N menos K. Ou seja, eu quero, por exemplo, ali, que saiam de 7 tiros, né? Voltando no exemplo ali em cima, de 7 tiros, 3 ele acerte, tá? O que eu quero é que ele acerte 3. Ou seja, eu vou ter aqui 7, 3 a 3. Qual que é a probabilidade do acerto? Aqui seria o acerto. O acerto é 60%, 6 décimos. Elevado a 3. Se 6 décimos é de acertar, 4 décimos é de errar. Então, 1 menos 6 décimos, ó, elevado a 7 menos 3. Olha que legal. Então, eu tenho 7, 3 a 3, número binomial, vezes 6 décimos ao cubo, vezes, 10 vezes 1, 10, menos 6, 4 décimos. Nem precisava fazer isso, mas tudo bem. Elevado a 4, que dá na mesma do que nós vimos aqui em cima, tá? Então, generalizando, gente, eu não preciso da fórmula em si. A fórmula, óbvio, ela é útil, por quê? Porque ela vai me ajudar num caso, por exemplo, em que eu tenho apenas que deixar indicado o que foi feito, né? Então, aí ela facilita pra caramba, tá bom? Nesse sentido. Mas é uma questão que dá para ser resolvida de forma direta também, tranquilo, apenas usando os recursos que nós já vimos. Só um detalhe que eu vou reforçar, gente, não se esqueçam disso aqui, ó. A sequência, ela interessa, tá? Então eu não posso simplesmente deixar aí jogado de qualquer forma. Tudo bem? Tá. Deixa eu só ver aqui, eu peguei uma questão, mas eu acho que eu não recortei ela. Não recortei mesmo. Tá. Pior que eu não consigo recortar aqui. Tá, mas tudo bem, ó. Queria resolver com vocês, pessoal, essa questão número... Vou até colocar aqui, paciência, eu não recortei, eu não vou parar agora para recortar, senão vai complicar para vocês, vai ficar ruim para vocês. Aí eu deixo ela assim, ó. Ó, parece que tá recortado, tá bom? Olha que belezinha. Tá, o certo eu estava recortando todas elas para ficar bonitinho e tal, mas tudo bem, dá para entender do mesmo jeito, ó. Bem legal essa, tá? Pra gente aplicar ali uma ideia. Um carro de certa marca é vendido em 2 versões de câmbio. O manual, representado por 1, e o automático, representado por 2. A matriz seguinte informa a probabilidade de um proprietário de um carro com um câmbio I mudar para o modelo com um câmbio J. Tá? Então, para quem não se lembra, matriz, né?
numa matriz, por exemplo, de forma geral, aqui eu tenho A11, A12, A21, A22. Cada elemento aqui é representado por A e J. O I é a linha, o J é a coluna, hein? Então não se esqueçam disso, tá certo? Ou seja, ó, deixa eu puxar aqui para o lado. Ah, ele pega tudo. Então tá, deixa assim mesmo, ó. O que acontece? Qualquer leitura que eu faço disso. No primeiro caso aqui, eu tenho um proprietário com um câmbio 1, que é um manual. A probabilidade dele comprar um outro carro também manual, 40%. Tá? Aqui, gente, no 1, 2, significa o quê? Que o proprietário que tem o carro manual, é a probabilidade dele mudar para um carro automático, que é o 2, ou seja, 60%. Tá? O cara tem o manual, que é câmbio 1, que é o manual é o 1, e vai mudar para o automático, que é o 2. Então, A1, 2, o cara sai do 1 e vai para o 2. Ou seja, ele sai do manual e vai para o automático. Tá? O 2, 1 é o contrário. O cara tem um automático, que é o 2, e vai para o 1, compra um carro 1, que é um manual. Então pode ver que a probabilidade é super baixa. Quem tem um automático não vai mudar para o manual, é muito raro, mas pode acontecer, tá? Já aqui, o A22, a pessoa sai de um carro automático e compra um outro automático. Então ela mantém um carro automático, tá? Então, só para vocês entenderem a distribuição aí, tudo bem? Na letra A, pede-se a probabilidade de o proprietário de um carro com câmbio manual mudar para outro ou para um automático em uma primeira compra e permanecer na versão automática numa segunda compra. Então o cara tem um carro com câmbio manual, tá aqui. Ele quer mudar para um automático em uma primeira compra, tá? Então na letra A. É a probabilidade de ocorrer aqui o evento A. Ele tem um manual, ou seja, ele está saindo do 1, mudar para um automático na primeira compra, então ele vai trocar esse carro e vai comprar um automático. Então ele vai sair do 1 e vai para o 2. Ele está aqui, ó. Eu tenho isso aqui. Eu tenho um manual e vou comprar um automático, que é o 2, ou seja, 60%, tá? Para ele comprar, para fazer a primeira compra, 0,6. E permanecer na versão automática na segunda compra, ou seja, ele já tem um automático, ele já comprou um automático. Aí ele vai trocar o carro de novo, então ele vai permanecer no automático. Ou seja, ele já está aqui no 2 e ele vai permanecer com o 2, tá? Que é 0,95. Então, vezes 0,95. Pronto, de boa. Que isso daqui, pessoal, já fiz antes, ó, 0,57. 0,57. Tá bom? Ou seja, 57%. Na letra B, escolhe-se ao acaso 4 proprietários de veículos com câmbio automático. Qual é a probabilidade de que pelo menos 2 mantenham a versão em uma próxima compra? Tá. Manter o automático, a probabilidade do cara manter o automático é de 0,95. Tá? E a probabilidade dele sair de um automático e ir para um manual é isso aqui, ó. Ao contrário, é 2,1, né? Eu saio do automático e vou para o manual. Então é de 0,05. Então, de trocar, né? Probabilidade de trocar 0,05. Então são 4 proprietários. O que acontece? Ele quer que pelo menos 2 mantenham a versão em uma próxima compra
e todos eles têm um carro automático. Então, o que pode acontecer? Pelo menos 2 mantêm uma versão do automático, tá certo? Então, eu tenho 2 que mantém e 2 que trocam. Eu não vou colocar na frente porque não vai caber, tá, gente? Ou eu posso ter pelo menos 2, hein? 3 mantém. E 2 e 1 troca. Ou os 4 de mantém. Tá certo? Essas seriam as possibilidades. Então vamos lá, agora calculando, né? Qual que é a probabilidade de 2 manter? De manter é 0,95. Vou colocar aqui na frente, tá? 0,95 ao quadrado, né? E de trocar 0,05. Só que é o seguinte, ó, o manter eu vou colocar como sim e o trocar eu vou colocar como um N não, tá? Então eu teria SSNN. Só que eu posso, o primeiro, dessa forma, o primeiro tá mantendo, o segundo também e os outros 2 não. Tá? Então eu preciso verificar isso aí, quantas distribuições diferentes eu consigo com essa sequência. Então eu faço o quê? Uma permutação de 4 com 2 e 2 repetições. Então, vezes permutação 4, 2 e 2. Aqui também é ao quadrado. Isso daqui, gente, eu já fiz aqui, ó, vai dar 0,01354. Tá? Depois eu vou somar, tá? Mais o quê? 3 mantém, 1 troca. Então, 0,95 ao cubo vezes 0,05 elevado a 1. Mesma coisa, ó. Sim, 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 não. Então faz aí uma permutação 4, 3 repetições. Vezes permutação de 4 com 3 repetições. Tá? Troca, troca. Aliás, mantém, 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 não mantém. Veja quantas maneiras diferentes eu tenho para distribuir isso daí. Tá? O que dá 0,17148. Tá? Ou os 4 mantém. Se os 4 mantém, 0,95 a quarta. Aqui é direto, não tem que fazer nada. 0,81451. Portanto, a probabilidade pedida aqui é a soma de todas, tá? Então, a soma aqui resulta em 0,999. Ou seja, olha isso, gente. 99,95% de chance de todos manterem. Claro, né? Não tem nem que falar o porquê, né? Ai, ai. Tudo bem, gente? É isso aí. Bom, tem mais um lá. Escolhendo-se ao acaso 3 proprietários de veículos com câmbio manual, qual é a probabilidade de que os 3 mudem a versão em uma próxima compra? Tá. Os 3 mudem. Para mudar do automático do manual para o automático, é isso aqui, né? Ó. É o A12. Ou seja, os 3 vão mudar 0,6. Então, na letra C, simples esse. Probabilidade de ocorrer o evento C é 0,6. Muda, 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 0,6 ao cubo. Tá? Que dá 0,216. 21,6%. Diretão, aí não tem erro. Tá bom? Pessoal, valeu, terminamos o capítulo. Agora eu quero que vocês pratiquem os exercícios, né? Ó, deixa eu marcar aqui a tarefinha de vocês. Preciso criar esse hábito.
vocês podem, ó, eu fiz o 80, tá? Então ficaram, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Não vai, né? 5 exercícios, vocês fazem 10, 15 de boa. Então, ó, tarefa, página 610, 75, 76, 77 e 78 e o 79. Pronto, fechou. Só isso, gente, olha, né? A gente tá mudando também. Beleza? Um beijo em todos vocês, valeu, pessoal. Até a próxima, tá? Falou, gente.